para o lado do líder do governo, está difícil aprovar tanto a anistia quanto a dosimetria, que é essa possível redução das penas. Esses são os discursos principais, né, as principais linhas aqui do que os senhores encampam. Mas tentando tratar assim, com vistas mais à realidade, alguma coisa há de ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados. Tão logo esse texto seja colocado em votação. Os senhores governistas aceitam uma proposta de meio termo? O meio termo não existe, bem porque a própria oposição bolsonarista não quer. Eu acho, sinceramente, que o Paulinho, depois dessa, vai ficar chamado não Paulinho da força, mas Paulinho da brocha na mão. Porque ele quer oferecer algo que nem a extrema-direita quer, que é a dosimetria, porque para mim eles não estão interessados na dona do batom, não sei quem da pedrada, de quem quebrou o quadro aqui, invadiu o Congresso. Eles falam que isso não existiu, praticamente é isso, ou que eram apenas baderneiros. Tem alguns deles que falam que era gente do PT, mas para quem acredita que a Terra é plana, vale tudo. Então eles não consideram que escorreu nada disso. Para nós, houve uma tentativa nítida de golpe. Teve até tentativa, eu fui da CPMI, de bomba colocada em aeroporto. Teve bombas explodindo aqui em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula. Teve gente na porta dos quartéis com cartaz pedindo ditadura militar. Teve general que se enfronhou nisso, como foi o caso de Braga Neto e outros. Teve uma tentativa de abolir o direito de voto da população brasileira. Bem, para nós, portanto, a questão de anistia nem pode ser votada no Congresso Nacional. Se for, o Supremo já deu o recado. Não vale. Por quê? Porque atentado contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. Essa é a compreensão não só minha, mas o Supremo teve essa compreensão no caso do Daniel, que foi o nosso deputado aqui, que foi cassado. Daniel Silveira. Daniel Silveira, que exatamente levou ao Supremo esta pauta de que ele teria que ter o indulto, o perdão que Jair Bolsonaro deu a ele. O Supremo anulou isso, dizendo que isso não pode ser perdoado, não pode haver perdão, não pode haver anistia para casos onde houve tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Então a anistia não ocorrerá. Se for aprovado, será anulado, primeiro pelo Congresso. O presidente Davi Alcolumbre já disse que não coloca em votação, e nem na Comissão de Justiça, que o deputado Otto Alencar disse que lá não passa, e muito menos no Supremo. Então a anistia não vai ter. Se não interessa a dosimetria para o Jordi, para os colegas deputados que são da extrema-direita, para que vai se mexer em dosimetria? Se dosimetria é uma mudança na legislação, para nós é oportunismo. Eu acho que o Paulinho vai ficar com a brocha na mão, então não vamos debater esse assunto. Aproveito para chamar outros assuntos. Nós temos que fazer justiça social, tem projetos para serem votados nessa perspectiva. Essa semana nós votamos muito projeto importante da área de educação. Tem tanta coisa boa para ser feita no Brasil. Deixa agora, depois que tentaram o golpe, ser resolvido pela democracia, que é o Supremo Tribunal Federal hoje definiu que foi esse processo de tentativa de golpe. Deputado Jordi, com quem está a força, né? Se a gente partir do pressuposto de que alguma coisa vai ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados e que há uma minoria pela anistia ampla e restrita, minoria eu digo assim, não que sejam poucas pessoas, mas que não forma o número mínimo de votos para aprovação de um texto purista, né, da anistia como este. A força está no meio termo? Os senhores aceitariam? Olha, Basília, primeiro nós queremos dizer que nós não queremos a dosimetria porque, inclusive, os familiares e os presos políticos, eles também não querem a dosimetria. Eles acreditam que a dosimetria é uma confissão de culpa e uma esmola dos nossos algozes. Quem são os nossos algozes? O Supremo Tribunal Federal, que inclusive que o meu colega, ele defende que haja toda essa intervenção, que haja toda essa violação à separação entre os poderes. O Congresso Nacional está sendo esvaziado reiteradamente por todas essas invasões, usurpações de competências que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Já foram inúmeras. Nós vimos aqui, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, quando nós tínhamos maioria para aprovar o voto impresso, ministros do Supremo vinham nessa casa para virar votos, convencer deputados a virar votos e não aprovar aquela medida. E assim tem sido também com relação à anistia, ameaçando deputados, chantageando deputados, porque nós, infelizmente, temos essa porcaria de foro de prerrogativa de função. E o que está acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal, que se tornou totalmente arbitrário, arrogante, autoritário, não aceita que nenhuma decisão que parta deles seja contrariada. E por isso que eles dizem que não vão aceitar
a anistia, que é uma prerrogativa nossa. O Congresso Nacional deveria ter altivez, deveria ter maturidade para reconhecer que, embora nós tenhamos diferenças, nós temos que sim fazer com que as nossas prerrogativas, as nossas competências sejam respeitadas. Cabe a nós decidir se queremos conceder anistia ou não. Nós não nos importamos em perder o voto, mas se votarmos a anistia, o Supremo Tribunal Federal jamais pode derrubar, sabe por quê? Porque, ao contrário do que o meu colega disse aqui, que atentado contra o Estado Democrático de Direito não cabe anistia, que na verdade foi uma grande baderna, que eles construíram essa narrativa para poder estar condenando o presidente Bolsonaro e colocar todas essas pessoas aí como bois de piranha para alimentar toda essa narrativa. Mas não tem nenhum dispositivo na Constituição que trate sobre isso. Na verdade, todo mundo que está me assistindo em casa, procure aí, bota no ChatGPT ou no Google, quais são os crimes que são insuscetíveis de anistia. Vocês vão ver: tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. E nenhum desses são os crimes que foram imputados falsamente a essas pessoas que merecem anistia, para que possamos fazer justiça, acabar com essa covardia e pacificar o Brasil. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.